Meus irmãos, é um motivo de muita alegria e de profundo gozo na alma e no coração poder estar reunido com os irmãos, conhecendo mais uma família da fé. Eu estou profundamente alegre, primeiro pelo reencontro com o meu amigo, o pastor Alain, e depois por estar conhecendo essa igreja abençoada, cuja mão de Deus está sobre ela, abençoando-a e conduzindo-a para o bem que Ele deseja. E nessa oportunidade, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do verso 11. Nós iremos meditar nessa noite na parábola do filho pródigo. E é interessante que nessa narrativa de Lucas, no capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. A segunda, a parábola da dracma perdida. E a terceira, que é a parábola que nós iremos ler, é a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. E uma coisa interessante que tem nessas 3 parábolas, é que em todas elas há um clima de triunfo, de festa e de celebração. Vamos ao texto, em nome de Jesus. Diz-nos assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E agora o cenário muda para o segundo filho, o filho mais velho. E diz assim a partir do verso 25: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando retornava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai
mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Bendito e eterno Deus, eis aqui, ó Pai, a tua palavra que foi lida aos ouvidos de todos os irmãos. Pedimos humildemente, ó Deus, que o teu Espírito venha nos iluminar. Olha, Senhor, de nós mesmos nós não temos nada. Estamos aqui na total, completa e absoluta dependência da tua graça. Pedimos que o teu Espírito venha iluminar o nosso entendimento para expor a tua palavra com a maior clareza possível. E que o Senhor venha abrir as disposições dos nossos corações para abrigar de bom grado a tua palavra em nós e que a mesma possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Nós pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas, uma das histórias mais contadas dentro do processo de formação cultural do cristianismo. Essa parábola já foi contada, reproduzida, transformada em filmes, séries e peças teatrais. E não obstante a isso, nos esquecemos que essa parábola não se encerra com o filho mais moço. Ela vai adiante e ela entra nos meandros da história do filho mais velho, que é esse sujeito interessante. Era um típico rapaz presbiteriano, crente, porém que ainda não tinha compreendido as verdades do Evangelho. Era um sujeito que ainda não tinha aberto os seus olhos para enxergar os tesouros da graça de Deus. Ele era um cara todo certinho, todo arrumadinho, que nunca havia criado problema para o seu pai. Contudo, esse rapaz se sente ofendido com o regresso e com a recepção mais que calorosa, fraterna, que o seu pai concede ao seu irmão. E para entendermos esta parábola, é importante que entendamos o contexto em que Jesus conta essa história. Nessa narrativa de Lucas, capítulo 15, Jesus estava acolhendo toda espécie de pecadores, publicanos, meretrizes, gente de má índole, pessoas de reputação questionável. E enquanto Jesus pregava o evangelho do reino para esses pródigos, os irmãos mais velhos, os religiosos, os fariseus, eles entravam em crise. Esse pessoal não conseguia entender porque Jesus dizia que os céus estavam em festa por conta desses pródigos que estavam retornando ao peito fraterno do Pai. E Jesus conta essa parábola para retratar essa situação de confrontação. E de fato, meu irmão, minha irmã, nós somos apresentados aqui a dois tipos de perdição. A perdição do amoral,
e a perdição do moralista. O perdido amoral é aquele que está do lado de fora, posto que o perdido moralista é aquele que está do lado de dentro. E quando Jesus entra nessa história, ele entra para nivelar por baixo a todos, para colocá-los na mesma condição de perdição e convidar os dois grupos ao arrependimento, ao encontro com Ele e ao abraço fraterno do Pai. E assim, para retratar a perdição do amoral, Jesus conta a história do filho mais moço, que é esse sujeito vida louca, esse cara cheio de vaidades, cheio de ambições. E então esse filho vira a mesa, ele surta, ele pira o cabeção, e ele chega para o seu pai e diz: olha, pai, eu quero a parte que me cabe da herança. E quando ele recebe, ele ajunta tudo, e dias depois, ele sai e vai para uma terra distante, e lá ele gasta tudo, vivendo uma vida absolutamente desregrada, de mulher em mulher, de motel em motel, de prazer em prazer, até que tudo se acaba, até que tudo se esvanece. E quando os recursos acabam no bolso e a satisfação mingua no coração, esse indivíduo entra no estado de falência total. E a gente olha para a vida desse perdido amoral, que aqui é encarnado na pessoa do filho pródigo. E a gente vê que existe 3 características básicas na vida desse cara. E a primeira é a busca por autodeterminação. Ele quer ser o dono do seu próprio destino. Ele quer ser o sujeito absoluto da sua história. Ele quer ser aquele que de alguma forma empresta para si mesmo a destinação que ele quer para a sua própria vida. Diz-nos o verso 12 que esse rapaz se sente capaz dessa autodeterminação. E então ele vira a mesa. Ele não quer saber do pai, ele não quer saber do irmão, ele não quer saber de religião, ele não quer saber de coisa alguma. É a vida dele, chegou a hora dele, é a hora dele se realizar, é o projeto da existência dele. E o pai adianta a herança, o filho vai embora, escolhe o seu próprio caminho, traça o seu próprio destino. E a segunda característica desse perdido amoral é o distanciamento do referencial paterno. Incomoda a esse rapaz a ideia de ir para um motel na cidade onde o seu pai mora. Incomoda a esse rapaz gastar o dinheiro do pai debaixo dos bochichos da vizinhança. E nos diz a palavra de Deus que esse rapaz não só quer ser o senhor do seu próprio destino, como também ele quer ir para o lugar mais distante possível. Ele se aliena deliberadamente. Ele quer ir, ele não quer proximidade, ele não quer a sombra paterna, ele não quer escutar os ecos da tristeza do pai. E então ele rompe radicalmente com essas lembranças, e ele alarga as suas fronteiras, e ele se afasta para uma terra distante. E a terceira característica desse perdido amoral é a busca por satisfação imediata. O verso 13 inicia dizendo que ele não só
chega a uma terra distante, mas também que ele dissipa todos os seus bens. E a raiz etimológica dessa palavra é uma raiz muito forte. Olha, meus irmãos, eu sou do interior de Minas, da terra do queijo e do requeijão. E eu trago uma memória afetiva da minha infância, quando a minha mãe ia fazer requeijão, e então eu ficava à espreita, à espera, e quando ela terminava, eu pedia a panela com o resto que ficava no fundo, e ali eu jogava farinha e açúcar, e raspava, e aquilo era uma delícia. E a ideia aqui do texto é exatamente essa, de alguém que raspa até o fundo do tacho. E no verso 14, depois de ter consumido tudo, e essa também é uma palavra muito forte, porque dá a ideia de alguém que foi para um bar, pediu 1 litro de uísque e bebeu tudo, sorveu tudo, até o fundo da taça, até o fundo do copo. Agora, preste atenção, meu irmão. Existencialmente falando, nós temos hoje muitas pessoas que se enquadram no padrão do perdido amoral. Especialmente nessa sociedade pós-moderna, esse padrão se evidencia a cada dia. É muito comum nós ouvirmos o chavão de algumas pessoas dizendo: eu sou o dono do meu próprio destino, eu sou o senhor da minha própria história, eu traço os meus próprios caminhos, a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. É comum nós vermos jovens e adolescentes sem o mínimo de maturidade possível, se insurgindo contra os seus pais, querendo virar a mesa, se sentindo os donos do pedaço. Outras vezes, nós vemos adultos, homens, mulheres, chutando o pau da barraca, abandonando esposo, esposa, filhos, porque deixaram que o seu coração se enchesse de egoísmo. E então essas pessoas dizem: a vida é minha, é a minha hora, eu quero viver segundo o meu bel prazer. E aí, meu irmão, quando isso acontece, a gente não aguenta ficar próximo daquelas referências que um dia nos foram tão familiar. E é por isso que todas as vezes que a gente faz uma opção por um projeto de vida, que a gente sabe que está rompendo com alguns valores que outrora foram muito preciosos para nós, ou para aquelas pessoas as quais nós amamos, ou para o Deus o qual servimos, a primeira coisa que acontece depois disso é que a gente procura, existencialmente falando, encontrar exílio nessa terra distante, onde os ecos da voz do Pai não cheguem e não nos alcancem. E então essa busca por satisfação imediata, a alma vira um buraco negro dentro de nós, sugando para dentro do indivíduo tudo que o seu insaciável coração deseja, sem contudo lhe trazer paz e contentamento. E a grande frustração é essa, porque há limite para a satisfação pessoal, para experimentá-la, para prová-la,
mas o espírito se reveste de ambições inesgotáveis. Sempre quer encontrar um poço mais fundo, sempre quer encontrar uma água mais fresca, um prazer mais intenso. E essa coisa pode ser cavada até os porões da nossa alma e nós nunca vamos encontrar. E assim caminha a humanidade, meu irmão, de abismo em abismo, até se perder na escuridão da existência. O que a palavra de Deus está dizendo é que há limite para os prazeres, há limite para a melhor noitada que o dinheiro possa pagar. A palavra de Deus está dizendo aqui que este homem investe tudo, mas chega a um ponto, depois de ter consumido tudo, depois de ter dissipado tudo, que não lhe sobra mais nada, e então ele cai num estado de falência total. E agora o cenário nos remete para a perdição do moralista. E é bem possível que haja aqui dentro mais irmãos mais velhos do que filhos pródigos. Os filhos pródigos muitas vezes estão do lado de fora. Os filhos pródigos, na sua maioria, estão nas baladas da vida. Os filhos pródigos, na sua grande maioria, estão nas esquinas da existência. Os filhos pródigos, eles não se sentem à vontade chegando aqui dentro. Os filhos pródigos, muitas vezes, precisam ser encontrados do lado de fora. É exemplo desse aqui, que o pai o avistou e correndo o abraçou e o beijou. Agora, esses que estão aqui, do lado de dentro, podem ser classificados como irmãos mais velhos, que vivem um diferente tipo de perdição. E essa perdição do irmão mais velho também tem 3 características. E a primeira é a falta de festa na vida. O irmão mais novo volta. O pai prepara uma festança. O irmão mais velho chega, vê o arrasta-pé, aquele movimento todo dentro de casa, o som da música tocando, tem comida na mesa, há um clima de festa, de alegria, de celebração, e ele não entende nada. Ele tinha saído de manhã, a casa tinha ficado naquele silêncio, naquele marasmo, e ele volta agora à tardezinha, na penumbra da noite, e ele encontra aquela algazarra toda, e então ele não entende. E ele chama um dos criados e pergunta: o que é isso? E então o criado responde: o teu irmão voltou, teu pai o recebeu com saúde, ficou alegre, contratou o conjunto ali da vila, convidou os amigos, mandou matar um boi, fez um churrasco na brasa, e agora está todo mundo lá dentro, vivendo essa alegria enorme. Aí o que acontece com esse irmão mais velho? Ele entra em crise. Depois de ouvir esse relato do criado, ele se entristece. Ele não consegue entender o tamanho dessa graça. Ele não consegue entender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus para com aquele filho que estava perdido. E quando seu pai sai para fora para reconciliá-lo, ele diz: olha, pai, eu estou aqui te servindo há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu a liberdade para matar um cabrito, para eu me alegrar com os meus amigos. Meus irmãos, quantas pessoas dentro da igreja vivendo a perdição do filho mais velho, gente que não tem alegria na vida,
Gente que não tem a menor condição de olhar para a festa que acontece na vida do outro e enxergar a possibilidade de que ele seja incluído nessa festa também. É gente que não se alegra e entra em crise com a alegria do outro. É especialmente a crise dos religiosos de plantão. Esse pessoal que não tem festa nenhuma na vida. Esse pessoal que não sabe ser feliz. E fica com raiva de quem sabe. E a segunda característica desse perdido moralista é a falta de liberdade na vida. Se por um lado ele não sabe viver o encantamento da música, da festa e da celebração, se por um lado ele não entra numa casa feliz, fica do lado de fora murmurando, em crise existencial, por outro lado, eles também definem para si mesmos um espaço que carece totalmente de liberdade. Impressiona-me muito a declaração desse filho mais velho no verso 29, que diz assim: olha, pai, eu estou aqui te servindo há tanto tempo, sem jamais transgredir um só dos teus mandamentos, e o Senhor nunca me deu a liberdade para matar um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Olha, meus irmãos, que vidinha medíocre. Olha só que vidinha miserável desse rapaz. Imagine a vida desse moço, cuidando da fazenda do pai, aquele monte de vaca gorda no pasto, ovelhas e cabritos para todo lado, sujeito vivendo uma bonança dessa e reclamando de barriga cheia. Esse rapaz, com certeza vivia o complexo do cabritinho saltador, a síndrome da ovelhinha gorda. Eu nunca peguei um cabritinho para me alegrar com os meus amigos. Ô vidinha miserável. E a terceira característica desse perdido moralista é a falta de relação com o pai. Nota, meus irmãos, que esse rapaz tinha relação com as coisas do pai. Ele sabia a quantidade de bois que tinha no pasto. Ele sabia quantos alqueiros de terra o pai tinha. Ele andava pelo campo todo. Ele conhecia o nome dos criados, dos empregados da casa. Porém, ele mantém um relacionamento superficial com seu pai. Enquanto o filho mais moço, que saíra da casa do pai, que manteve-se numa terra distante, esse filho mais velho que ficara na casa do pai, que comia a ceia do pai, porém manteve-se distante do mesmo jeito. O outro, que estava numa terra distante, pensava no pai como pai, chamava o pai de pai, imaginava a misericórdia, o amor e o perdão como sendo uma possibilidade do pai. Mas este, que nunca saíra da casa do pai, não imagina que o pai seja capaz de uma generosidade mínima. O filho mais velho imagina um pai severo, um pai meticuloso, um pai que não dá a menor chance dele se sentir em casa. O filho mais velho imagina um pai frio, um pai distante, um cara impermeável, um pai que está ali do lado dele, a quem ele mantém uma subserviência muda, com quem ele não fala, com quem ele não abre o coração, diante de quem ele não chora, para quem ele não faz pedido, para quem ele não confessa desejos. É um pai apenas para ser servido por um filho que se concebe mais como escravo do que como filho propriamente. Agora, como esses dois
perdidos podem ser salvos. A palavra de Deus nos diz que esses 2 perdidos precisam fazer um caminho para poder encontrar esse abraço da salvação. E o primeiro passo que o perdido amoral precisa dar é o encontro com o real significado do mundo. Olha para mim, meus irmãos, preste atenção. Ninguém que esteja vivendo nessa terra distante, ninguém que esteja vivendo na terra do vale tudo, na terra do culto ao desejo, na terra do culto ao prazer, ninguém que esteja vivendo assim consegue iniciar processo de salvação sem antes que ele tenha um encontro com o real significado do mundo. E é o que esse moço experimenta aqui, um real significado do mundo. Os versos 14 a 16, é isso que nós vemos, porque esse rapaz inverte tudo, ele sorve tudo, ele consome tudo, e ele vai se agregar na casa de um dos cidadãos daquela cidade, e ele vai trabalhar a cuidar de suínos, e ele deseja fartar-se da comida dos porcos. E então esse rapaz aprende o real significado do mundo. Ele aprende que o mundo passa e com ele as suas concupiscências. Somente aquele que faz a vontade do Senhor é que permanece para sempre. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos aprender nessa noite uma verdade insofismável. Tudo passa. A vida do ser humano é como um vapor que aparece de manhã e logo se dissipa. As paixões da juventude passam. A guerra dos apetites passam. Os prazeres dissolutos passam. A beleza da mocidade passa. De repente você olha para o espelho e percebe as rugas marcando o seu rosto, seus cabelos embranquecendo, a pele murchando, os ossos enfraquecendo. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é o nosso relógio biológico pré-anunciando o tempo do fim. É a contagem regressiva na cronologia da existência. Sabe por quê? Tudo passa. O mundo passa e com ele as suas concupiscências. E o segundo passo que esse perdido amoral dá é o encontro com o profundo significado de si mesmo. Se por um lado ele encontra o significado do mundo, por outro lado, ele encontra o profundo significado de si mesmo. Olha só o que nos diz o verso 17. Então, caindo em si. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que esse rapaz estava fora do eixo. Esse rapaz estava fora da rota. Esse rapaz estava no caminho da perdição, mas aí ele cai em si, ele tem um lampejo de esperança, ele tem um vislumbre da graça, ele vê uma luz no fim do túnel, e ele se rende. Isso é metanoia, isso é arrependimento, isso é mudança de vida, isso é mudança de propósito, isso é mudança de rota. E esse cair em si, talvez seja o maior milagre que possa acontecer na mente e no coração de um ser humano. Porque a palavra de Deus diz que o diabo cegou a mente e o coração dos incrédulos para eles nunca caírem em si, para eles continuarem a viver segundo o seu bel prazer,
para eles só responderem ao pendor da carne, para eles viverem segundo as inclinações de sua natureza corrompida, e nunca olharem para dentro de si, nunca olharem para a sua subjetividade e reconhecer a bagaça da sua humanidade. E foi exatamente o que aconteceu com esse rapaz. Ele caiu em si, ele enxergou a degradação moral na qual ele tinha submergido. E o terceiro passo que esse rapaz faz, depois de reconhecer a sua miserabilidade, é a decisão de voltar e aceitar a graça do Pai. E então ele diz no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. É uma decisão pessoal, é buscar refúgio naquele que é a origem da minha vida. Eu vou encontrar com meu Pai. Então, esse filho mais novo volta, se aproxima da casa do seu pai. E quando seu pai o avistou de longe, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Isso é graça, meu irmão. Isso é favor imerecido. Isso é a manifestação da benevolência de Deus, da generosidade do Pai para com o seu filho. Meu irmão, preste atenção. Deus não escolheu você porque você é bonzinho. Deus não te acolheu porque agora você está mudado, porque agora você está diferente. A palavra de Deus nos diz que Ele prova o seu amor tendo Cristo morrido quando ainda éramos pecadores. Deus manifesta a sua graça em nós quando ainda estávamos vivendo segundo a bagaça da nossa humanidade. Quando ainda vivíamos segundo as inclinações da nossa natureza corrompida. Foi por meio desse amor gracioso que Deus nos escolheu, que Ele nos abraçou, que Ele nos beijou. Foi por meio da sua graça que Ele nos deu novas vestes, que Ele calçou os nossos pés e que Ele nos selou com o seu Espírito. Agora, como o perdido moralista faz esse caminho da salvação? E o primeiro passo que ele dá é a descoberta do irmão. O interessante é que o filho mais velho chega para o pai e diz: há tanto tempo estou aqui te servindo e nunca me destes um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Verso 30, vindo porém esse teu filho, tu mandastes matar um novilho cevado. E então o pai responde: olha, meu filho, deixa disso. Meu filho, verso 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que interessante. O irmão mais velho está dizendo: é teu filho, e o pai está dizendo: é teu irmão. Agora preste atenção, meu irmão. A salvação dos irmãos mais velhos, a salvação dos religiosos de plantão, a salvação dos fariseus evangélicos só será possível quando esse pessoal for capaz de reconhecer como irmãos aqueles a quem Deus reconhece como filhos. Se as disposições dos nossos corações não se abrir para reconhecer como irmãos aqueles a quem Deus reconhece como filhos, tampouco se abrirá para receber o abraço paterno de Deus.
E o segundo passo que esse perdido amoral faz é a descoberta do pai. Depois de todo o questionamento do filho mais velho, o pai lhe responde, meu filho, tu sempre estás comigo. A salvação desse rapaz passa pelo processo de reconhecimento do pai como pai. Até aquele dado momento, o filho mais velho mantinha uma relação patronal com o seu pai. Ele enxergava no pai a figura de um patrão e não de um pai. Agora, preste atenção, meu irmão. Deus não é o patrão da sua alma. Ele é seu pai. Ele é o nosso pai. E Ele deseja manter um relacionamento íntimo. Ele deseja manter um relacionamento profundo conosco. Tem tantas pessoas que têm um ardor quase que missionário para fazer a obra de Deus, para estar na casa de Deus, para ingressar nos departamentos da igreja, no serviço da igreja. Agora, o que Deus mais deseja de mim e de você, não é o nosso serviço na casa dEle, é a nossa vida com Ele, é a nossa intimidade com Ele, é o nosso estar com Ele, é aquele estar despretensioso, desguarnecido, é viver uma vida íntima com Ele. E o terceiro passo, o terceiro e último passo que esse perdido moralista faz é a descoberta da herança. O filho mais velho agora dá o terceiro passo em direção à salvação, e nesse último passo ele descobre a herança. E o pai lhe diz no verso 31, tudo o que é meu é teu. E é interessante isso, porque lá no início do verso 12, depois que o irmão mais novo pede a herança, diz-nos assim, e ele lhes repartiu os haveres. O pai repartiu a herança de igual modo. O fato é que o filho mais novo pegou tudo que era seu, vendeu e partiu para uma terra distante. Mas o irmão mais velho também recebeu a sua parte. Contudo, ele optou por ficar. Só que ele recebeu, mas não tomou posse. É exatamente isso que Deus faz conosco, meu irmão. Primeiro, Ele se revela como nosso Pai. Depois Ele nos leva à sala do trono. Ele mostra as riquezas da tua graça. E Ele diz, tudo que é meu é seu. É tudo nosso, meu irmão. A vida é nossa. O presente é nosso. O porvir é nosso. Até a morte é nossa. Tem gente que tem uma preocupação enorme com a morte. Por conta da nossa finitude humana. Por conta das nossas fragilidades emocionais e psicológicas. Mas a morte é um problema para mim, é um problema para você, mas para Deus não. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a morte. Existe um teólogo inglês por nome John Owen, do século 17, que ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte,
a morte da morte na morte de Cristo. Jesus entrou nas entranhas da morte e Ele tirou o agrilhão da morte para nos dar vida. De sorte que a morte para nós agora é apenas um portal dimensional em direção à eternidade. Se eu e você fecharmos os nossos olhos agora nessa vida presente, de repente nós vamos nos ver andando na avenida principal da Nova Jerusalém, da Jerusalém eterna, da Jerusalém celestial. E então eu e você poderemos dizer: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vamos dizer todos juntos isso? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todos juntos de novo? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomamos posse nessa noite. Amém? Eu passo a palavra para quem é de direito, em nome de Jesus.